Tá certo? Eu vou começar lendo em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Se vocês tiverem com a Bíblia aí, que vocês abram para a gente ler junto. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Ele diz: porque não temos de lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Até aí, foi dessa parte A, desse começo do versículo 12 de Efésios, que eu tirei o nome da palavra. Ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Aí, o título que eu dei é que nós temos que lutar. Nós temos que lutar. Né? E o texto que eu quero usar como base, ele está em Romanos, capítulo 8. Aí, se vocês quiserem ir comigo lá. Romanos, capítulo 8, versículo 5 e ao 9. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e eu te agradeço por esse momento, Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço por cada pessoa que aqui está, Pai. Que a Tua palavra que vai ser ministrada, que vai ser falada, que ela possa frutificar em nossos corações, em nossas vidas. Que após ouvirmos essa palavra, que nós venhamos a colocar em prática. Que nós não sejamos ouvintes negligentes apenas da palavra, mas que nós possamos colocar em nossa vida, em nosso ser, em nossas famílias, em nossa casa, Pai, aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é a direção do Senhor para nossas vidas, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor já está falando conosco desde o começo, e é só o começo. Pois é, nós temos que lutar, e aqui eu vou falar umas 3 coisas bem rapidinho, não quero demorar muito não, tá certo? Aí o texto diz assim, a partir do versículo 5 do capítulo 8: os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa carne aqui que Paulo está falando, ele está falando da nossa velha natureza, do nosso velho homem, do nosso velho eu. E é uma luta contra o nosso velho eu que eu quero falar hoje, é uma luta contra o pecado que eu quero falar hoje, e é uma luta também contra o diabo. Não vou fazer um negócio grande, exaustivo, mostrar na Bíblia, não. Vai ser coisas simples, para que eu e para que você possa aplicar na nossa vida. Tá certo? Né, como eu já falei, é luta, né? Esse é o temos que lutar. E é contra o pecado, é contra o nosso eu e é contra o Satanás. Em Romanos, aí que a gente acabou de ler, no versículo 5, ele vai dizer: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Romanos, capítulo 8, versículo 6, diz que o pendor da carne gera morte. No versículo 7, ele vai dizer que o pendor da carne é inimizade contra Deus. No versículo 8, ele vai dizer: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí eu lendo esse texto, aí eu fico olhando para a minha vida. Eu fico pensando, Cícero Jefferson Santos, eu estou vivendo uma vida na carne ou uma vida no Espírito? Essa na carne, que eu já falei, é a nossa velha natureza, o nosso velho eu, o nosso velho estilo de vida antes de Cristo. Será que eu estou vivendo inclinado para a morte? Será que eu estou vivendo inclinado para o pecado? Será que eu estou vivendo inclinado para aquilo que não agrada a Deus? Mas eu sou crente.
eu sou cristão, eu sirvo na igreja. Mas onde é que está a minha inclinação? Onde é que está o meu coração? Está em agradar a Deus ou agradar a mim? Né? Vendo isso aí, eu vejo que Paulo está falando aqui que o que gera, qual é o resultado? Qual é o resultado de você agradar o seu velho eu? Gera morte, é inimizade contra Deus. Né? Eu fico pensando assim, se eu vivo essa vida, eu fico olhando para mim, para o meu modo de agir, para o meu modo de pensar. Será que eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus? Uma vida que louve a Deus? Eu estou vivendo apenas para me agradar, para trazer louvor para mim, para trazer reconhecimento para mim? Meu irmão, eu já morri para Cristo, eu já morri com Cristo, e eu creio que eu não estou sozinho aqui. Quem aqui já morreu para si mesmo, para viver para Cristo? E é só o começo. É só o começo. Pois é, eu quero viver coisas assim, coisas com Deus, coisas maiores. Eu já vi muitas coisas, mas eu não quero ficar apenas naquilo que eu já alcancei. Eu quero coisas maiores, sabe? E João, capítulo 3, versículo 6, diz que os que são nascidos da carne, são carne. Mas os que são nascidos do Espírito, esses são o quê? São Espírito. Eles são Espírito. Hoje, nós, eu e vocês que aceitaram a Cristo, eu e você que reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, nós temos uma nova natureza. Nós temos uma nova criação dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? E hoje, com o novo nascimento, nós temos essa nova natureza. Mas aquela velha natureza que nós tínhamos, ela como que milita, ela como que luta contra essa nova natureza que nós temos. Tipo assim, a gente gosta muito de usar, eu sou assim, quando faz uma coisa errada. Não, mas eu sou assim, porque falou, porque gritou, porque mentiu. A gente gosta de falar essas coisas. Mas só que nós não somos mais assim. Por quê? Porque nós nascemos do Espírito, amém? E no Espírito não há mentira, no Espírito não há engano, no Espírito não há dúvida. Amém? Isso acontece com vocês também ou é só com eu? Ainda bem que não é só com eu, que alguns riram aí, né? Deus é bom. Pois é, e essa luta, né, da nossa velha natureza com essa nova natureza, né, que a Bíblia chama como militar, como lutar, ou uma peleja, né? E eu pensando, eu quero agradar mais a Deus, eu quero, sabe, eu quero coisas maiores em Deus, mas muitas vezes esse velho eu, esse Jefferson, parece que ele me atrapalha. Parece que como que ele se me atrasasse de ter coisas maiores em Deus. Às vezes parece que ele é mais forte do que eu. A gente diz a carne é fraca. E muitas vezes essa carne fraca vence a gente. Como é que pode um negócio desse? Não pode. Jesus disse a carne é fraca, mas ele também completou. Mas o Espírito está pronto. O Espírito é forte. Nós, eu e você, nós somos fortes. Nós não precisamos viver uma vida que agrada a eu ou a você. Eu não preciso mais viver uma vida que me agrada. Sabe por quê? Porque agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. A Bíblia não diz que vivo agora para me agradar e ser o bambambam e ser o bonzão, não. Vivo pela fé. Tá certo? Então a gente não precisa mais satisfazer os desejos pecaminosos que a gente tem da nossa velha natureza. Não, nós não precisamos, mano. Nós não estamos mais obrigados a isso. Antigamente, quando nós não tínhamos Cristo, a gente não tinha ciência disso, a gente fazia sem perceber.
Mas hoje é diferente. Hoje nós conhecemos. Hoje nós sabemos. Romanos, quem tiver aberto ainda no capítulo 8 aí, no versículo 13, ele diz: pois se viverdes segundo a carne, essa velha natureza, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras da carne, o que é que vai acontecer? Vivereis. Quem aqui quer viver? Eu creio que eu e você queremos viver coisas grandes em Deus. Nós queremos ver as nossas famílias, os nossos irmãos, os nossos primos vivos para Deus, vivendo uma vida em abundância, assim como eu e como você está vivendo hoje. Então, meu irmão, mortifica a carne, mortifica o pecado, mortifica a tua velha natureza, que enquanto a tua velha e a minha natureza estiver mais viva do que nós, os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos vão olhar e vai dizer: eu que quero uma vida igual a esta, e quero não. Vocês estão entendendo a luta? A luta é contra nós mesmos, a luta é contra o nosso eu, a luta é contra os nossos desejos, é contra os nossos sonhos que não estão de acordo com a palavra, que não estão de acordo com a vontade de Deus. Essa é a luta. Eu e você temos sonhos, eu e você temos planos, e muito bons, mas a Bíblia diz que muitos são os planos do homem. Mas o que é que Deus faz? Nós temos que viver uma vida que agrada a Deus, para que nós possamos viver, para que nós possamos ter vida em nós, ter vida naquilo que fazemos e naquilo que falamos, né? E assim, ou talvez existam pessoas que não saibam o que são essas obras da carne. Aí eu fui procurar na Bíblia, né? Eu sempre gosto de saber o que é que a Bíblia diz, que às vezes a gente acha corra demais. Aí em Gálatas, capítulo 5, ela vai dizer o que são exatamente essas obras da carne. Ela tem uma lista, se vocês quiserem ir comigo, está em Gálatas, capítulo 5, versículo do 16 ao 21. Aí eu digo, porém, andai no Espírito, e não satisfazeis os desejos da carne. Andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, né? A nossa velha natureza. Esses opõem-se um ao outro, para quê? Para que não façais o que queres. A nossa carne vai pedir uma coisa e Deus, através do Espírito, vai pedir outra. O que é que você vai decidir a fazer? O seu desejo ou o desejo de Deus? Aí no 18 ele diz: se porém sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais Paulo fala: vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas obras não são dos filhos, essas obras não são dos discípulos, essas obras não são dos crentes, mas são dos que não herdarão o reino de Deus. Quem vai herdar o reino de Deus aqui? Então essas obras não devem estar nas nossas vidas, não devem estar nas suas vidas. Amém? Quem vive nessa prática não está vivendo uma vida que agrada a Deus, mas uma vida que o desagrada. Em Gálatas, logo abaixo aí, no capítulo 5, versículo 24, ele diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas
paixões e com os seus desejos. Eu pergunto para você: vocês estão em Cristo Jesus? Vocês já crucificaram a carne com os seus desejos e com as suas paixões? Agora sejam sinceros. Crucificaram as suas paixões e os seus desejos por amor a Cristo? É por amor a Cristo, não é pelo o cara que está falando aqui em cima, não. Amém? Que nós venhamos a crucificar essa carne, essa velha natureza. Que nós venhamos a nos desfazer desses desejos que muitas vezes são desenfreados para pecar, para fazer coisa errada, para falar mal dos outros, para criticar. São coisas simples, mas que são pecado e que a Bíblia condena do mesmo jeito. Que nós venhamos a crucificar isso. Então a nossa primeira luta que eu quero falar aqui, que eu já falei, é essa. É sobre o nosso velho homem, é sobre o nosso velho eu, que nós possamos crucificá-lo e viver uma nova vida, uma vida maiúscula em Deus, uma vida cheia da presença de Deus, que nós possamos refletir a imagem, o caráter do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aí ele fala dessas obras da carne, eu fiquei pensando, então eu vou falar também sobre os frutos, ou o fruto do Espírito, que está logo no versículo 22 e 23, que deve estar na nossa vida sempre, sempre. Aí no versículo 22 vai dizer: o fruto do Espírito, porém, é amor, que nós venhamos exercer amor, mas não fica só no amor. O fruto do Espírito também é a alegria, que nós venhamos exercer a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, e para controlar tudo de uma forma maravilhosa, o domínio próprio. Por quê? Porque contra essas coisas não há lei. Então você pode ser amoroso, você pode levar alegria, você pode levar paz, você pode levar fidelidade, bondade, um longo ânimo, mansidão. É isso que eu e é isso que você deve levar. Não invejas, não iras, não gritarias, não porfias, facções, bebedices, orgias, não, isso não. Isso ficou para trás. Agora, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Que nós possamos ter determinação. Eu não quero que vocês fiquem empolgados, fiquem impactados. Eu quero que vocês fiquem determinados a viver uma vida em Deus, a viver uma vida que agrada a Deus. Não viver uma vida que agrada a você, não viver uma vida que agrada as circunstâncias, mas uma vida que agrada a Deus. Amém? Amém. Então, na carne, era isso aí que eu queria falar. E agora tem mais dois, vai ser mais rápido, tá certo? Que está em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Versículos 15 e ao 17. O que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Quando o pastor me convidou, chamou, eu pensei assim, eu não quero levar, eu falei com amor, né? Aí, não, mas já tem um bocado de palavra escrita, já tem um bocado de coisa já escrita, vai, prega e tal, tem a do Diffin lá e tal. Eu digo, não, mas eu não quero chegar, pegar um bocado de coisa que eu já fiz, sim, tem valor para mim, tem, mas eu não quero, tipo assim, eu li outras pessoas falando, juntar tudo e jogar aqui para a igreja. Eu não preparei um sermão, eu vi um cara assim, dizendo assim, eu não vim fazer um sermão,
Eu vim sermão, sabe? E é a realidade, é isso que nós temos que ser. Porque às vezes a gente gosta de pregar, gosta de falar e ensina. Mas muitas vezes isso não está na nossa vida. E eu não vi um sermão, eu ouvi outro cara falando sobre Charles lá, Spurgeon, um cara dizendo, quanto tempo você dura para fazer um sermão? Ele disse, cara, eu estou há 25 anos preparando um. Ele está querendo dizer o quê? Que o sermão não é o que ele prega, o que ele fala, que impacta, mas é a vida dele. Que nós venhamos a ser mão para quem está do nosso lado. Que nós venhamos a ser essa mão realmente para levantar, para fazer a diferença. A Bíblia diz que o mundo, ele anseia pelas manifestações dos filhos de Deus. E sabe onde é que esses filhos estão? Eles estão aqui agora. E muitos estão lá fora. E nós não somos mão para ajudar. Nós só somos mão para apontar. Nós só somos mão para criticar. E Jesus nunca ensinou isso para nós. Não sei como é que nós estamos aprendendo essas coisas. Então que nós possamos lançar mão também disso, amém? Em nome de Jesus. Pois é, Paulo fala aí, né? O que eu faço eu não quero, o que eu faço eu não quero e tal, mas é o pecado que habita em mim. E a nossa segunda luta, a nossa primeira é contra o nosso eu, contra a nossa carne, que ela fica desejando pecar. E a nossa segunda luta, no meu entendimento, é contra o pecado. Porque nós temos uma luta contra a nossa velha natureza, mas temos uma luta também contra o pecado. Sim, nós estamos numa guerra. Quem aqui sabe que nós estamos numa guerra? Vocês sabem realmente que nós estamos numa guerra? O nosso sair para fora dessa igreja é uma guerra. Nós estamos numa guerra, irmãos. Numa luta. Pois é, e Paulo, né? Ele fala que ele luta contra esse pecado, contra essas coisas. Imagina aí Paulo, com tanta sabedoria, com tantas experiências em Deus, com tanta coisa, ele ainda poderia experimentar uma luta tão grande contra o pecado? Bom, nesse Romanos capítulo 7, ele evidentemente diz que sim. Paulo diz que ele conhece as coisas certas a serem feitas, mas o pecado permeia, contamina todas as coisas, mesmo o seu desejo de não pecar. Isso parece com alguma coisa que acontece na sua vida ou só na minha? Até o nosso desejo de não pecar, o pecado, ele está em nossas vidas de uma forma que contamina tudo, contamina nossos desejos, tudo que nós fazemos. Mas lá em Romanos 7 ele também diz, mas graças porém a Cristo Jesus, nós temos, como eu já disse, uma nova natureza. Nós somos uma nova criatura. Nós agora temos uma natureza espiritual em Deus. Nós somos uma nova criação. E que esperança nós podemos ter se o pecado permeia tudo, se o pecado está em tudo? Que esperança? Se estamos condenados a viver uma vida de luta contra nós mesmos e contra o pecado. Sim, nós temos esperança. Nós estamos condenados, assim, quando eu digo condenado, assim, você está fadado a ter essa luta, essa guerra dentro de você contra o pecado. Mas Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele nos ajuda, cara. Ele nos ajuda a vencer nosso velho eu. Ele nos ajuda a vencer o pecado. Nós não estamos nessa guerra sozinhos. Por que é que nós podemos vencer? Porque Jesus venceu o pecado. Porque Jesus venceu a morte. Porque Jesus venceu o diabo. Amém? Quem aqui sabe disso? Quem aqui sabe disso?
E a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, sabe onde é que ele está agora? Ele está lá perto do trono de Deus, lá em cima. E está não. Ele está dentro de mim e de você que aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador. Foi o Espírito que ressuscitou a Cristo. Deixe Ele ressuscitar a sua vida também. Deixe Ele trazer vida. Vida. Vida em vocês. Vida nesse corpo mortal. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 3, 5, ele fala que, ele diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, essa luta que a gente tem, produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, ela não confunde, não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus, Ele usará as nossas lutas, Ele usará até os pecados que você já cometeu, todos os seus erros, todas as suas falhas, sabe para quê? Para que quando você se arrepender, para que quando você notar Ele na sua vida, você possa se conformar, você possa se parecer cada vez mais com Cristo, porque ela produz experiência, e ela produz esperança, e essa esperança ela não confunde. Agora, se você está sendo confundido, reavalie a sua vida, olhe se é a Cristo que você está seguindo, que nem o pastor falou, dedique tempo à palavra dele. Nós somos crentes na palavra de Deus. Hoje tem muitas pessoas falando muita coisa do que quer, estão dando muita interpretação, e aí muita gente está ficando biruta aí, doida, sei lá, sem entendimento nenhum, corre para um, corre para outro. Muitas pessoas vêm para a igreja para ouvir uma palavra sobre Deus, mas não vem para ouvir a Deus, quer ver as outras pessoas falando sobre Deus, mas não quer que Deus fale com elas. Parece que Deus precisa de intermediário para tudo. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. Está lá em Timóteo. Está certo? E aí, então, gera essa perseverança, gera essa experiência e gera essa esperança. E parece que eu me perdi aqui, mas vai dar certo. João 8, achei. João 8, 16. João 16, 8 diz assim que o Espírito veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você não está só nessa guerra contra você mesmo e contra o pecado. O Espírito Santo veio para isso, para nos convencer. Ele também é chamado de ajudador, ele também é chamado de consolador. E não é por acaso não. Ele veio nos convencer, para que quando ele falar para você o que é pecado, você possa aceitar, você possa se converter quando ele falar que é pecado. Amém? Deus está conosco, Ele não nos larga de maneira nenhuma. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como a gente sabe, só há uma coisa que nos separa de Deus, que é pecado. Ele faz separação, mas o Espírito veio para nos convencer de pecado. Amém? João 8, 36, ele diz que se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis. Quem verdadeiramente é livre aqui? Então que seja de fato e de verdade. Vocês são livres, não porque eu disse que vocês são livres, mas porque a palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Livres da condenação, mas livres de vocês mesmos,
livres dos seus desejos desenfreados, das suas paixões desenfreadas, livres do pecado. Porque às vezes a gente passa muito tempo na igreja, escuta muita coisa e parece que o pecado se torna comum na nossa vida. Tem gente que parece que está na igreja e não luta contra o pecado. Já imaginou uma coisa dessa? Como é que eu estou na igreja aprendendo a ser santo e eu não luto contra o pecado, eu não luto contra a minha vontade? Que evangelho é esse que a gente está aprendendo ou está tentando ouvir? Meu irmão, se na sua vida não tiver luta contra o pecado, se na sua vida não tiver luta contra os seus desejos, contra a sua carne, como eu já falei, olhe na Bíblia e se converta de verdade. Eu não estou aqui acusando você de nada não, graças a Deus. Mas por quê? Porque Deus já falou isso comigo. Isso aqui que eu escrevi aqui não foi para vocês, foi primeiro para mim. Porque eu não vim pregar uma coisa onde eu não fui pregado. Eu não vim falar uma coisa que outra pessoa falou para mim. Deus falou para mim. Deus me desafiou a viver em vitória contra a minha carne. Deus me desafiou a viver em vitória contra o pecado. E Ele não é homem para que minta. Porque Ele diz o quê? Sejam santos. Por quê? Porque eu, o Senhor, sou. Então o que é que a gente deduz? Que nessa terra, aqui, 2018, Igreja da Paz, Juazeiro do Norte, nós, como cristãos verdadeiros, podemos andar em santidade. Nós podemos andar em santidade. Nós não precisa ser mais um do mesmo aí, dos crentes. Não. Nós temos que fazer a diferença. O pastor já pregou aqui. Coragem para fazer a diferença, para ser diferente. Deus, Ele nos capacita a isso. Aí, eu e você não precisa mais satisfazer os desejos da carne. Eu e você não precisa mais estar vivendo em pecado. Hebreus, isso aqui eu quero que vocês leiam comigo. Hebreus, capítulo 12. Isso aqui você já sabe de qual, mas a gente vai ler mesmo assim. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, irmãos, deixemos o que? Olha aí, é todo o embaraço ou peso e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não se canseie, para que não desanimeis, ainda não resistirdes até o ponto de derramar o seu próprio sangue, combatendo contra o pecado. Ah, mas é mais forte que eu. Ah, mas eu não consigo. Ainda não resistimos até o sangue contra o pecado. Ainda não resistimos. Ele diz: considerai. Ele está falando aqui, sabe quem é que ele está falando para você considerar? Não é os heróis da fé que está em Hebreus capítulo 11, não. Ele está falando é de Cristo. Considerai aquele que foi morto por você. Ele sangrou até o fim para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você tivéssemos vitória contra o pecado. E a gente diz que o pecado é mais forte que nós. E a gente diz que o nosso eu, nosso velho eu, nosso desejo é mais forte que nós. Nós temos que criar um pouquinho de vergonha. Porque nós temos que o quê? Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não para o autor e consumador do nosso desejo de ter um carro, de ter uma casa, de ter um sei lá o que. Mas essas coisas, sabe? Que a gente não se entregue ao pecado, que a gente não desanime, que nós não venhamos a desistir. Nós podemos andar em vitória contra o pecado.
nós podemos andar em vitória contra o pecado, amém? Aí muitas pessoas podem estar pensando assim: mas tu nem sabe a guerra que eu passo na minha casa, tu nem sabe a luta que eu vivo com meu marido, com meus filhos. O pecado, ele está na minha mente, você pode pensar, ele está nos meus olhos, ele está em todo lugar que eu me virar, ele está. E é verdade. Mas também Cristo pode estar na nossa mente. Também Cristo pode estar nos nossos olhos. E Cristo também pode estar aonde nós estivermos, para onde nós formos, Ele vai conosco. Amém? Que nós tenhamos ciência disso, que nós tenhamos revelação sobre isso. Porque muitas vezes acham que Deus, Jesus, está só aqui na igreja, e quando está lá fora pode fazer o que quiser. Pode falar como quiser, e tá, não sei o que, né. Pai, Jesus, Deus, está todo o tempo conosco. Todo o tempo. E Ele vai nos dar vitória contra isso. Amém? É isso aí. Aí outros podem dizer assim: mas é muito difícil. É muito difícil vencer o quê? A pornografia. É muito difícil vencer a inveja. É muito difícil parar de mentir. É muito difícil me manter fiel à minha mulher. É muito difícil me manter fiel ao meu marido. Irmão, deixa de coisa. Deixa Deus, deixa Jesus entrar de verdade na tua vida. Porque aquele que teve um encontro verdadeiro com Cristo não fica com essas desculpas não. Tem um ditado que diz aí: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arranja desculpa. E a gente é cheio de desculpa para fazer aquilo que a gente não quer, mas que deve fazer. Não é não? Então deixa Deus te conformar à imagem dele. Você pode vencer todas essas coisas. Você pode vencer. Outros podem dizer assim: é muito difícil dar o dízimo, tem que tirar uma parte para dar para a igreja, é muito difícil pagar as contas, tem tanta coisa que a pessoa diz que é muito difícil, mas que não se esforça para fazer o que é certo. Você não sabe o dilema que eu vivo, mas Cristo sabe, e Ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único que pode transformar. Um homem não transforma um homem, só Deus pode transformar um homem. Amém? A gente pode vir aqui, eu vi muitas vezes o pastor Rai pregando, o pastor Rui pregando, mas nós temos que tomar aquilo como verdade para nós. Que nós não venhamos a tomar aquilo apenas como informação para a nossa cabecinha, para nós estar passando para os outros, não, cara. Nós temos que pegar como verdade, e aquilo que é verdade, colocar aqui, não nos pés, mas na nossa vida, no nosso andar. Por quê? Porque aquilo que é verdade para a nossa liderança tem que ser verdade para nós também. Nós temos grandes alvos esse ano, e esses alvos podem ser concretizados. Pode ou não pode? Mas isso tem que ser verdade para mim e para você. Porque se a gente só ficar dizendo pode e não fazer nada, como é que pode? Aí outros ainda vêm reclamar: vixe, mas é desse tanto de coisa que a gente tem que alcançar? Por que não é? Só quer alcançar um? Se alcançar um, quer ficar de boa o resto do ano? Não. A nossa carreira é até a última gota de sangue, até a última respiração. Como os cristãos, nós temos que viver até o fim para agradar e completar a carreira que Ele nos deu. Amém? Glória. Beijo, mas aí, essa é uma luta contra o pecado que a gente sempre vai ter. E em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vocês também já estão cansados de saber desses versículos aí. Capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resiste-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão
se cumprindo. Aonde? Entre os vossos irmãos que estão no mundo. Você acha que você é o único que luta contra a sua velha natureza, contra o seu velho eu? Você acha que você é o único que luta contra o pecado? Porque muitas vezes a gente fala com algumas pessoas e parece que as pessoas dão uma de coitadinha, como se fosse impossível, como parece que para ele é mais difícil que para todos os outros. Você acha que você é o único que tem luta na sua vida? Que tem luta no seu trabalho? Que tem luta no ambiente que você está? Vou falar um segredo para você. Você não é não. Já não é mais segredo. Todos nós temos lutas. Lutas contra a nossa velha natureza. Luta contra os nossos desejos. Lutas contra o pecado. Luta contra as coisas que a gente vê errada e muitas vezes a gente não pode consertar. Todos nós temos lutas. Aí Pedro aqui ele fala assim, eles sejam vigilantes, vigiai, sejam sóbrios, porque todos passamos por luta, todos nós estamos em constante guerra contra nós mesmos, contra o pecado e contra Satanás. Esse ano é tempo de avançar. Esse ano é tempo de avançar. Que nós possamos nos desprender de tudo que esteja nos atrapalhando a viver uma vida no Espírito. Que nós possamos nos desprender de tudo que está nos atrapalhando a ter uma vida mais profunda com Deus. Amém? Que nós fiquemos firmes. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu vou abrir aqui. Capítulo 4, versículo 7. Acho que vocês já sabem de qual aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. O conselho aqui é: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Se aproxima dele. E depois resiste ao diabo. E aí, meu irmão, ele fugirá de vocês. Porque sabe quem é que ele vai ver quando você estiver se achegando a Deus? Sabe quem é que ele vai ver? Não vai ser você não. Vai ser Jesus. Vai ser Cristo. Ele vai ver Cristo. Eu pergunto para vocês, se o diabo chegasse perto de vocês hoje, será que eles iam ver Cristo e ia fugir? Ou ele ia tomar posse de vocês? Que nós estejamos sóbrios, que nós estejamos vigilantes. Todos nós estamos numa luta, numa guerra, numa batalha. Que nós estejamos sóbrios, vigiando, resistindo firmes na fé, para que quando o nosso velho homem se levantar, para que quando o pecado se levantar, para que quando a tentação se levantar, a gente esteja firme na presença de Deus. Para quê? Para dizer não. Firme na presença de Deus. Para quê? Para virar as costas para o pecado, para virar as costas para a tentação. E tem gente que quando a tentação vem, só falta correr para ela. Era tudo que eu precisava. Parece que é isso. E depois vem choramingando e tal. Meu irmão, nós temos que virar as costas. Nós temos que ser forte. Quando o José, nem escrevi isso aqui, ele foi tentado lá pela mulher lá, na Bíblia não diz em nenhum momento que ele não queria a mulher. Mas que quando ela chegou, que ele viu que não tinha mais jeito, foi que ele fez: não quero. Ele pode fazer o que quiser. Não. José sabia o que tinha que fazer. José virou as costas, até que a mulher pegou a roupa dele, né? E fugiu. Nós temos que fugir. Não tem que ficar encarando e achando que nós somos bons demais. Eu já conheço muito da Bíblia, eu já passo muito tempo em oração. Pecado nenhum, tentação nenhum me atinge. Eu sou tipo o super-homem, não sei lá como é que chama, da Bíblia. E pá. Aí quando vem uma coisinha pequena, não consegue falar nem a verdade. E a Bíblia diz que aquele que pecou em um, peca em todos. O negócio é sério, meu. O negócio é sério mesmo. Que nós estejamos firmes. Que eu e você esteja firme e dizer não e virar as costas para Ele. Firmes na presença de Deus. A nossa luta, primeiramente, como eu já disse, é contra nós mesmos. E depois contra o pecado, depois contra Satanás. Que nós ficamos alertas, vigilantes, sóbrios, para que nesse ano de avançar, nesse tempo de avançar, nós
nós aqui, Igreja da Paz, a você que está me ouvindo, para que nós possamos dar frutos que permaneçam nesse lugar, porque a minha e a sua vida vai ser um exemplo disso. Quando a tentação, quando o desejo, quando o desânimo vier, e não quero mais ser um líder do céu, dá problema, não, isso e aquilo, vier, você esteja firme na presença de Deus. E Deus, Ele não vai passar a mão na sua cabecinha e dizer: meu filho, eu estou com pena de tu. Não, Deus vai dizer a verdade para você. Que nós sejamos homens suficientes para que aquilo que Jesus falou uma vez por discípulos, que você não pode ouvir tudo agora. Que nós possamos estar firmes, para que quando Deus nos falar, a gente possa ouvir, nos calar e obedecer. Fazer aquilo que agrada a Deus, não aquilo que agrada a nós. Amém? Pois é, esse ano é tempo de avançar, que nós possamos ganhar muitas pessoas para Cristo. O diabo, ele anda em derredor, que nem a gente viu aí. Ele anda ao redor, rugindo como um leão, né? Tal, né? Com um leão aí, esperando alguém que está vacilando. Mas só que o diabo, meu irmão, tem um segredo para vocês. Ele ruge como um leão, ele anda em derredor como um leão. Só que o diabo, ele é o quê? Ele não é um leão. Só que a gente não deve subestimar as artimanhas de Satanás. Fique bem claro isso. Mas ele não é leão. Sabe quem é leão? Sabe quem é leão? Quem é leão? Quem é o leão? Jesus Cristo de Nazaré é o leão da tribo de Judá, amém? Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo. É aquele que é o nosso Senhor, é aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Rei, amém? E que nós possamos estar firmes. Essa palavra é um convite a mim e a você, a nós estar firme, a nós estar vigilante. É um convite a você a estar em luta contra você mesmo, contra os seus desejos desenfreados. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está. Quem é que está no mundo? E quem é que está em nós? Pois é, pois nós não tem desculpa. Nós não tem desculpa quando nós chegar lá no trono da graça diante de Deus, dizer: não, Deus, mas aquilo ali eu não suportei, tu sabe, tu me entende, tu entende o meu coração. Ei, meu irmão, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu e você podemos andar em vitória contra o pecado. Eu e você podemos andar em vitória com nossos olhos, com as nossas mentes, com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero terminar com Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Sei que vocês já estão cansados já. Se você já estiver cansado, é uma notícia boa, já está acabando. Capítulo 13 e 14 diz assim: Ele, Jesus, está falando de Jesus, nos tirou do poder das trevas, ou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós já temos tudo. Você já tem a vitória, você já é mais que vencedor. Mas ainda há uma luta contra você mesmo. O seu maior inimigo não é Satanás. O seu maior inimigo é você mesmo. O meu maior inimigo é Cícero Jefferson Santos. Que você possa estar sabendo disso, que você possa estar ciente disso. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas: o diabo se levantou, não sei o que diabo se levantou se está debaixo do pé de Jesus, meu irmão? Pode ter um diabo na sua vida, agora o diabo se levantar é outra história. Está entendendo? Então que nós possamos andar em vitória. Mas eu fui viciado, eu fui isso, eu fui aquilo. Cara, Deus te transforma. Só confessa sua falha a Ele.
Tenha coragem para ajoelhar. Tenha coragem para pedir perdão a Deus e às pessoas. Tenha coragem para pedir força. Tenha coragem para pedir a presença de Deus. Senhor, sem a tua presença eu não consigo, Senhor. Me direciona, me capacita. Tenha coragem para isso. Não fique vivendo de aparência não, como se você já fosse um vitorioso, porque a Bíblia diz que é, mas se na sua vida não está sendo, como é que é esse negócio? Nós temos que viver aquilo que falamos, e aquilo que falamos, nós vivemos. Amém? Então é isso que eu quero falar. E eu quero também perguntar para você que ainda não entrou nessa batalha, que ainda não está nessa guerra, que ainda não está nessa luta, que ainda não entregou sua vida para Jesus, que você possa pensar agora, Deus, Ele te está dando a oportunidade de você ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu quero saber, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você já acha que entregou, mas se você olhar para a sua vida e você não entregou, que você tenha coragem suficiente para levantar a sua mão e confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Deus está te dando essa oportunidade de você andar em vitória.